eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das atividades sobre revisão, ok? Então acompanhem comigo, por favor. Observe as orações a seguir, analisando-as minuciosamente. Existem vagas para vendedores. Há vagas para vendedores. De acordo com a nossa percepção, deduzimos que as mesmas são semelhantes no que se refere à informação. Tomando o ponto de partida, o tipo de sujeito por elas apresentado aponta a diferença classificando-o. Então, eu tenho a primeira frase, existem vagas para vendedores, onde eu tenho que um sujeito simples, que seria vagas, ok? Então, existem é o meu verbo. Lógico, vem do verbo existir, ele vai para o plural normalmente e ele está se referindo a vagas, não a vendedores. Então, existem vagas para vendedores. Então, existem o quê? Vagas. Então, vagas, sujeito simples. Na frase abaixo eu tenho há vagas para vendedores. Eu tenho um verbo, aqui o verbo há, que vem do verbo haver, está na terceira pessoa do singular, então é um verbo o quê? Um verbo impessoal. Reparem que ele não vai para o plural, porque ele é impessoal. Sendo um verbo impessoal, lembra que nós estudamos? Que eu tenho, então, o quê? Uma oração sem sujeito, ok? Mediante a análise feita no exercício anterior, justifique sua resposta. Então, a primeira, eu tenho um sujeito simples porque eu tenho apenas um núcleo. E a segunda frase, eu tenho uma oração sem sujeito porque eu tenho um verbo impessoal, o verbo há. Aqui eu coloquei a resposta. Na primeira frase temos o sujeito simples, vagas. Na segunda frase temos uma oração sem sujeito. Na primeira frase temos um sujeito simples porque temos um único núcleo. E na segunda frase temos uma oração sem sujeito porque o verbo há é impessoal. Então, quando eu tenho verbos impessoais, eu tenho oração sem sujeito, ok? Verbos impessoais, o verbo haver, né, a terceira pessoa, o singular, ele sempre vai ser impessoal. O verbo fazer no sentido de tempo, né, faz 2 anos que não vejo. Lembram dos verbos impessoais? São considerados verbos impessoais, tanto que eles não vão para o plural. Faz 2 anos, não fazem 2 anos. Né? Há muito tempo, ou como nessa frase, há vagas. Mesmo que as outras palavras da frase, da oração estejam no plural, o verbo há não vai estar no plural, porque ele é impessoal, a mesma coisa do verbo fazer, no sentido de tempo decorrido. Identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os. A festa continuou madrugada afora. Sujeito simples, a festa. Essa frase aqui eu coloquei equivocadamente para vocês, porque nós não aprendemos sujeito oculto, mas eu deixei para poder explicá-lo, ok? Encerrou satisfeita a reunião o diretor da empresa. Eu tenho um sujeito oculto, porque quando ele diz assim, encerrou, eu posso dizer assim, ele encerrou, como falo do diretor masculino. Então, ele encerrou, não está explícito na oração. Então, tem muitas gramáticas que traz o conceito de sujeito oculto. É quando eu tenho a terceira pessoa no singular e não está explícito na oração. Ele, ela, tá vendo? Ele encerrou. Pode até ser na primeira pessoa também, né? Encerro, por exemplo, satisfeita a reunião. Encerro, quem encerra? Eu. Mas lembra do indeterminado? Quando está na terceira pessoa do plural, aí eu tenho indeterminado. Quando está na terceira pessoa do singular ou primeira, oculto. Só que como nós não vimos, eu não vou cobrar em prova nem em atividade avaliativa, mas eu deixei a frase para poder explicá-la, porque eu deixei lá na atividade anterior. Então vocês me desculpem, porque essa frase aqui não deveria ter entrado. Aí vocês podem colocar, por favor, aí, sujeito oculto, mas eu acredito que talvez nas próximas gramáticas tenha o sujeito oculto para nós estudarmos. Só que não tem muita diferença do indeterminado. Indeterminado, terceira pessoa do plural, oculto, terceira pessoa do singular. E às vezes pode acontecer com a primeira do singular também. Bom, só isso a diferença. Só que eu não cobro porque não vem no livro e eu não expliquei. Bateram no meu carro, sujeito indeterminado, olha aqui, Bateram. Quem bateu? Eles bateram. Eu não sei quem, ou elas, né? Então, sujeito indeterminado. Não está explícito, não está na frase, não vem na frase o eles. A mesma coisa que não vem na frase o ele.
Só que aqui é chamado, por ele estar no singular, de sujeito oculto. E aqui, por estar no plural, sujeito indeterminado, terceira pessoa. Tá? Eles bateram, elas bateram. Ok? Faz muitos anos que ele partiu. Oração sem sujeito, ó, faz no sentido de tempo decorrido, ó, muitos anos. Tá? Tanto que não vai para o plural o verbo fazer. Então, quando eu tenho o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, ele é o verbo impessoal. Então, eu tenho uma oração sem sujeito. Tempo decorrido, isso aqui, ó, muitos anos, há vários anos, faz muito tempo, tempo decorrido, já passou, né? Já aconteceu, muito tempo. Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação, sujeito composto. Quais são os sujeitos? Estudo e dedicação. Nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Qual é o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração? Então, eu tenho meu sujeito ajuda, que ó, nunca faltou o quê? Ajuda. Então, faltou está se referindo a ajuda, tá? Nunca faltou o quê? Ajuda. Então, sujeito. Sujeito simples, apenas um núcleo, ok? Então, ajuda, sujeito simples. A oração sem sujeito caracteriza-se por, então, oração sem sujeito, ela caracteriza-se por não se atribuir o fato a nenhum ser. Não se atribui, desculpa, aqui não tem acento, não se atribui o fato a nenhum ser. Porque quando eu tenho uma oração, meu sujeito é o quê? É algo que eu declaro a alguma coisa ou a alguém. Então, se eu tenho uma oração sem sujeito, eu não tenho quem declarar, quem atribuir. Então, não se atribui o fato a nenhum ser. Ok? Letra B. Anoitecia silenciosamente. Nessa oração temos oração sem sujeito, porque é o verbo aqui, o anoitecer, de tempo, meteorológico, ou então fenômeno da natureza. Né? Quando eu tenho fenômenos da natureza, eu também tenho oração sem sujeito. Ok? Então, letra B, oração sem sujeito. Destaque e classifica o predicado. Ninguém esperava por sua visita. Predicado verbal, verbo esperar. E o que eu coloquei de amarelo foi o meu destaque. Foi o meu destaque e tudo que eu coloquei de amarelo são predicados. Então, em todas as frases, tudo que eu coloquei de amarelo são os predicados, tá? Das frases. Então, na primeira frase eu tenho um predicado verbal, porque eu não tenho um verbo de ligação. Senão, teria predicado nominal. Os visitantes ficaram felizes com os presentes. Então, ficaram aqui tem, né, um predicado, um verbo de ligação. Então, eu tenho um predicado nominal. Os rapazes pediram a nossa ajuda. Quem pede, né, pede alguma coisa, é uma ação, então predicado verbal. O moleque parecia nervoso com aquela situação. Parecia, verbo de ligação, vem do verbo parecer, predicado nominal. Então, tudo que eu coloquei em amarelo são predicados, tá? E na frente eu classifiquei todos esses predicados. Verbal, quando eu tenho um verbo significativo ou a mesma coisa de ação. E nominal, quando eu tenho um verbo de ligação, tá? Aí vocês têm que sempre lembrar dos principais verbos de ligação. Ou na frase você conseguir identificar que quando eu separo meu sujeito, igual aqui, ó, os visitantes, o verbo ficar apenas está ligando os visitantes a felizes com os presentes. Então, os visitantes ficaram como? Que maneira que eles ficaram? Felizes com os presentes. Então, ficaram está apenas ligando o meu sujeito com o meu predicado. Aí eu também tenho predicado nominal, ok? Na oração, os alunos pareciam entediados. Qual é o predicado do sujeito? Então, qual é o predicativo do sujeito? Eu já coloquei aqui destaque de amarelo, porque eu tenho um verbo aqui de ligação, pareciam, vem do verbo parecer. Então, quando eu tenho um verbo de ligação, depois dele eu tenho o quê? Predicativo do sujeito, sempre, não objeto direto nem objeto indireto, tá? Então, o complemento vai ser o quê? Vai ser do meu sujeito, predicativo do sujeito, tá? Então, os alunos entediados. Os alunos, aqui ó, só ligo, ó, pareciam entediados. Eu não estou complementando o meu verbo, eu estou complementando o meu sujeito, tá? No caso aqui, por isso que ele se chama predicativo do sujeito, os alunos entediados, tá? Então, aqui o verbo só liga. Então, eu tenho o predicativo de sujeito, e meu predicativo de sujeito na frase vem logo depois do meu verbo, entediados.
Os atletas estão atrasados. Qual a classificação do sujeito e do predicado desta oração? Então, eu tenho o sujeito simples, os atletas, né? E o predicado nominal, porque eu estou com um verbo aqui que apenas liga meu sujeito, né, ao meu predicativo do sujeito. Então, os atletas atrasados, eles estão atrasados, ok? Predicado nominal, verbo de ligação. João morreu. Nessa afirmação, qual a classificação do verbo? Então, eu tenho um verbo intransitivo, porque o meu verbo, ele por si só complementa a frase. Eu não preciso acabar de complementar, terminar de complementá-la. Na oração, choveu bastante, qual é a classificação do sujeito? Oração sem sujeito, porque eu tenho um verbo aqui, ó, que é um fenômeno da natureza, tá? Choveu, está até no passado, pretérito. Então, aqui, ó, fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Indica a alternativa em que a função não corresponde aos termos em negrito. Então, vamos ver. Eu vou começar da letra D, tá? Dê algo para ele comer. Aí ele me fala que eu tenho aqui objeto direto e indireto. Vamos ver? O verbo dá. Quem dá alguma coisa, algo para alguém, para ele comer. Objeto direto e indireto, correto. Algo, objeto direto, para, que é a minha preposição, ó, porque quem dá alguma coisa para alguém, então para o quê? Ele, para quem? Ele comer. Objeto direto, correto. João escolheu o anel mais bonito para Maria. Objeto direto e indireto. Então, quem escolhe alguma coisa, o anel, objeto direto, né? Para alguém, para Maria, objeto indireto. Então, eu tenho as duas transitividades, objeto transitivo direto e indireto. Então, eu tenho um complemento de um objeto direto e um objeto indireto. O anel mais bonito, objeto aqui direto, e para Maria, objeto indireto. Maria recebeu o anel. Quem recebe, recebeu alguma coisa. Acabou aqui a frase. Então, recebeu o anel, objeto direto, correto. Tá? O anel pertence a Maria, sujeito. Não, errado. O termo em destaque é objeto indireto, porque o anel pertence. Se pertence, pertence a alguém. Pertence a quem? A Maria. Vendo? Então, a Maria é um objeto indireto. Aqui o sujeito seria anel, tá? Porque o verbo pertencer, aqui, ó, tá falando sobre o quê? Aqui, ó, sobre o anel. O anel pertence a alguém. Ok? Então, letra A, que a função, né, em destaque não corresponde ao termo em negrito. Então, aqui seria objeto indireto e não sujeito. Classifique os verbos quanto à sua transitividade. A Aline vende livros. Quem vende, vende alguma coisa. Livros, verbo transitivo direto. Ok. Eu não tenho a presença de uma preposição. Os passageiros esperavam um trem. Quem espera, espera alguma coisa. Verbo transitivo direto. Ok. João gosta de filme. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Ok. Olha a preposição de. Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Então, uma medalha, objeto direto, e ao primeiro colocado, aqui, ó, a preposição que é o ao, fazendo papel de preposição. Então, ao primeiro colocado indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto. Essa frase tem os dois complementos. Lívia comprou flores. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. A frase acaba por aqui também. Lívia gosta de flores. Verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. A preposição de aqui, ó. Classifica os verbos em transitivo direto, TD, transitivo indireto, TI, e transitivo direto e indireto, TDI. Tá? Então, essas abreviações significam isso. Tá? João comprou refrigerante, transitivo direto. Aqui, ó, João comprou o quê? Refrigerante. Acabou por aí, só tem um complemento, não tem preposição, transitivo direto. Gabriel devolveu o quadro a Marina. Quem devolve, devolve alguma coisa a alguém. O quadro, objeto direto. A Marina, objeto indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto. A carta retornou a João. O que retorna, retorna a alguém, não é verdade? Então, se retorna a alguém, esse a aqui é uma preposição. Então, eu tenho um transitivo indireto, porque o verbo retornar me pede a preposição. Desconfio daquela mulher. Quem desconfia, desconfia de alguém, ó, de preposição. Se o verbo me pede uma preposição, eu tenho um transitivo indireto, porque o meu complemento aqui é o objeto indireto. Daquela é como se fosse de a, entendeu? Então, esse D aqui, ele representa daquela, da representa a preposição.
Já pensei no que você diz. Quem pensa, pensa em alguma coisa, não é verdade? Então, o verbo pensar me pede uma preposição. Então, eu tenho um transitivo também indireto, porque me pede um objeto indireto. Já pensei no que você disse. Esse no que aqui vai fazer esse papel, esse no, dessa minha preposição, porque eu não posso falar, já pensei em que... Aliás, poder até que eu posso, né? Já pensei em que você disse. Mas o correto, formalmente, no que você disse, tá? A intenção, no que você disse. O que você disse, no que você disse, tá? Então, aqui, transitivo indireto. Quando vocês tiverem dúvida em relação ao verbo, só perguntem, igual eu sempre faço, ó. Quem compra, compra alguma coisa. A frase acaba por aqui. Quem devolve, devolve alguma coisa, só que tem mais complementos. Então, quem devolve, devolve alguma coisa a alguém. Então, eu tenho os dois complementos, transitivo direto e indireto, tá? A carta retornou. O que retorna, retorna para alguém, a alguém, tá? Então, preposição. Quem desconfia, desconfia de alguém. Preposição de, exige, indireto. Quem pensa, pensa em alguma coisa, em alguém. Então, transitivo indireto, porque o verbo pede uma preposição. Ok? Bom, turma, eu termino por aqui. Espero que vocês tenham acertado tudo e entendido tudo. E que se saiam muito bem na atividade avaliativa, que não está difícil. Bom? E lembrem-se juntos no caminho certo.